Convidamos para participarem da mesa redonda com o tema Governo Aberto, senhor Kleber Kuissi Canuto. Kleber Kuissi Canuto é graduado em Tecnologia da Informação pela UTF-PR e Administração de Empresas pela UFPR. Mestre em Estratégia e Organizações pela UFPR. Atualmente, pesquisador dos observatórios SESI, SENAI e IEL, em projetos relacionados à prospectiva tecnológica e estratégica, inovação e tecnologia da informação e comunicação. Convidamos Paula Berman. Paula Berman é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Positivo, da área de Tecnologia Cívica pela Universidade de Stanford e o National Democratic Institute. Hoje, trabalha com aplicações da tecnologia blockchain para a democracia através da Fundação Democracy. E é líder do movimento Acredito no Paraná. Para mediar a mesa, convidamos a senhora Cláudia Cristina Miller. Cláudia Cristina Miller, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Formulação e Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em Formação de Professores para a Educação à Distância pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como Coordenadora Geral de Educação à Distância na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e em 2013 assumiu a Coordenação Geral de Gestão de Informação e do Conhecimento da ENAP, onde implantou o repositório institucional com acesso aberto. Gerenciou a implantação dos projetos ENAP sem papel e o Sistema Eletrônico de Informação para automação de processos. Assessora na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais da CID Paraná, nas temáticas de recursos educacionais abertos, MOOCs, CID Lab, Programa de Desenvolvimento Educacional. Senhoras e senhores, vamos à mesa redonda de hoje. Pessoal, boa noite. Eu gostaria, antes, para situar os nossos convidados, de saber quais são os cursos que estão presentes aqui. Gostaria que vocês levantassem a mão. Os cursos de administração. Oh, galera boa aí, hein? Comércio exterior. Tem um grupo aqui. E administração pública. Tá, ótimo. Bom, essa nossa apresentação também vai para os 49 polos da Universidade Aberta do Brasil. Então, nós temos alunos de 49 polos em todo o Paraná e outros estados, inclusive, né, Santa Catarina, São Paulo, nos assistindo nesse momento. O nosso tema, nós vamos falar sobre governo aberto. E para falar de governo aberto, eu tenho que fazer uma pequena introdução nessa temática. Então, a parceria para governo aberto, a chamada OGP, é uma iniciativa internacional para difundir e incentivar globalmente práticas de governo relacionadas à transparência, ao acesso às informações públicas e à participação social. A OGP, essa parceria Governo Aberto, foi lançada em 2011, quando 8 países fundadores dessa parceria, África do Sul, Brasil, tá desde o primeiro ano da parceria Governo Aberto, Estados Unidos,
Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido, eles assinaram a Declaração de Governo Aberto e apresentaram os seus planos de ação. Atualmente, o Brasil está no 3º plano de ação, sob coordenação, no caso do Brasil, no Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, e atualmente 75 países integram essa parceria Governo Aberto. Então começaram 8 lá em 2011, e hoje são 75 países que integram essa parceria Governo Aberto. Tá? Para fazer parte, então, desse Governo Aberto, esses países signatários, eles assumiram o compromisso de trabalhar em participability, que é dos gestores e dos governos, e inovação dos municípios, né? Então, um governo, para ser considerado com as suas ações, os seus projetos, os seus planos, todos voltados para esses 4 princípios. Logo que a parceria Governo Aberto foi assinada, em 2011, uma das primeiras ações do governo brasileiro foi a criação da LAI. LAI é a Lei de Acesso à Informação. É uma lei que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. A partir da LAI de 2011, mas ela entrou em vigor em maio de 2012, o acesso à informação é regra e o sigilo é exceção. Então, hoje, para que um governo diga isso é proibido, isso é sigiloso, eu não posso dar essa informação, ele tem que passar por uma série de critérios, inclusive comitê que defina que aquela informação é sigilosa. Se essa informação não for definida em ata como sigilosa, nenhuma informação é sigilosa. Toda informação é pública. Isso serve para o governo federal, para o governo estadual, para os municípios e para os outros poderes. Tá? Então, todos vocês, cidadãos brasileiros, têm direito a toda e qualquer informação pública a qualquer momento. E não precisa dizer para que vocês querem essa informação. Vocês podem simplesmente pedir a informação. Eu não preciso dizer para que eu quero. E eu também não preciso apresentar meu título de eleitor para ter acesso a essa informação. Eu chego nos serviços de informação ao cidadão ou por meio eletrônico, né? Então os e-SICs online, e eu peço a informação que quiser a respeito de qualquer setor do governo, da União, do Estado, dos municípios, qualquer informação que eu deseje, que eu precise. Não preciso dizer para que quero. Tá? Então, as informações públicas estão abertas, isso é regra. Eu vou convidar, então, 2 pessoas muito experientes, mas com experiências diferentes. O Kleber, que tem uma experiência no observatório da FIEP, então ele tem uma grande experiência com dados abertos, e depois vai falar a Paula Berman, que é uma jovem ativista social, tem uma experiência enorme, apesar da idade, ela é jovem como vocês, mas ela tem uma experiência enorme, inclusive, em ativismo internacional sobre dados abertos. Tá? Então, com vocês agora, o Kleber. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Kleber, devidamente apresentado. Agradeço a Cláudia, primeiramente, pelo convite aqui para a participação, e a Cláudia e a Paula por compor aqui essa mesa de discussão sobre dados abertos, mas principalmente governo aberto, né, que é o mote central aí, né? Esses dados abertos existem para um governo aberto.
Antes de mais nada, perdão. Deixa eu explicar um pouco de onde eu venho, até para vocês entenderem o que eu vou contar aqui para vocês. Eu sou da Federação das Indústrias, eu sou do departamento de pesquisa da Federação chamado Observatórios. Nós, estou falando baixo, estão me ouvindo bem aí no fundo? Eu venho de um departamento de pesquisa dentro da Federação das Indústrias do Paraná, onde basicamente nós trabalhamos com governo, interfaces com governo estadual, municipal e federal. Trabalhamos com órgãos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, entre outras, uma composição dos BRICS, que foi feita há um tempo atrás, também trabalhei em alguns projetos de cooperação. Mas meu foco, principalmente nos últimos 4 anos, tem sido junto a alguns setores industriais, muitos deles em atuação nacional, e muitas companhias, principalmente multinacionais. Então eu vou contar um pouco da minha experiência desses últimos 4 anos, lidando com esses dados abertos do governo, primeiramente, os importando, e num segundo momento, aplicando muita inteligência analítica, mais de pesquisador mesmo, hipóteses, análises de dados, e num segundo momento, de inteligência artificial mesmo, colocar a máquina para pensar em cima dos dados disponíveis do governo. Então, assim, em termos, só para explicar um pouco essas imagens que estão expostas aí a vocês, aquela primeira ali, isso aí, de certa forma, ela expõe um pouco a evolução do que é chamado de a rampa de Data and Analytics, né? Então, no primeiro momento, você tem aquilo que é chamado de dados descritivos, ou seja, isso aqui é um mapa de densidade industrial no país, com todas as infraestruturas que se tem disponíveis no país, rodovias, aeroportos, enfim, portos. E ali a gente pode plotar inúmeras informações em cima daquele mapa georreferenciado ali. Inclusive onde estão empresas de um determinado segmento industrial, onde estão determinadas universidades, estudantes de administração, estudantes de engenharia, enfim. Nós combinamos diferentes dados disponíveis do Estado, de educação, de trabalhadores, de empresas, de infraestrutura, e plotamos essas informações. Enfim, esse é um dado mais descritivo. Num segundo momento, você já tem uma rampa em termos analíticos, você já está falando de análises diagnósticas em cima da informação, ou seja, é a máquina sugerindo determinada coisa para tomada de decisão por um gestor. Esse segundo aqui, obviamente que eu não vou conseguir expor todo o detalhamento do dado, mas ele vai dar um apontamento de quais são os cursos que têm maior probabilidade de sucesso no mercado, pautado na demanda do mercado educacional, ou seja, a procura de estudantes por aqueles cursos em uma dada região, e a demanda do mercado de trabalho, porque isso é uma coisa que estão diretamente relacionadas. Ou seja, se aumenta-se a procura do mercado de trabalho por uma ocupação profissional, e a média salarial daquela ocupação é muito mais elevada do que a média salarial, naturalmente, com o tempo, aumentará a demanda do mercado educacional. Ou seja, aquilo ali já é uma análise diagnóstica, ou seja, um gestor pegando os cursos, olhando os cursos mais bem enquadrados e tomando uma decisão em cima. Esse último aqui, você já está falando de pura inteligência artificial. Esse robô aqui, só para vocês terem uma ideia, ele processou mais ou menos 240 milhões de registros de trabalhadores do país nos últimos 4 anos. E aí, com base no perfil ocupacional das pessoas, ele calcula a probabilidade da pessoa ser afastada com base na idade dela, no que ela faz, no tempo de emprego dela dentro da companhia, o salário dela, o gênero dela, grau de instrução, ou seja, a partir disso, companhias conseguem mapear perfil de risco dentro da empresa. E que tipo de trabalhador que ela deve começar a atuar no sentido de prevenir antes do cara ser afastado, né, ações preditivas que ela deve tomar antes que ele acabe sendo afastado por ter um tempo muito grande dentro da companhia, e assim por diante. Essa sala aqui é uma sala que a gente tem lá na federação, da qual eu sou responsável, e ali a gente recebe inúmeros setores industriais, empresas, e nós saímos plotando informações, como num mosaico de imagens, manipulando dados conforme a necessidade da companhia, conforme a necessidade de um determinado segmento.
eu quis expor essa sala também pela seguinte razão: a gente recebe muito isso, é uma coisa muito importante quando a gente fala de dados. Tem muito investidor. Eu já recebi gente da Suécia, os caras estão interessados em fazer investimento no Brasil. Então, assim, uma das primeiras coisas que eles necessitam fazer, e pensem vocês, como administradores, tomando uma decisão financeira, né, de investimento. Você precisa ter dados, você precisa saber qual é o potencial de mercado, você precisa saber qual que é o potencial o custo, né, de se instalar em uma determinada região, ou que tipo de benefício que você deve fornecer para os seus funcionários para se instalarem naquela região. Ou seja, sem esse tipo de informação, é tomar decisão no escuro. Então, o nosso foco dentro da Federação da Indústria em trazer essas informações, os dados abertos do governo, de educação, trabalhadores, empresas, todos esses dados que eu falei de uma maneira mais genérica para vocês, é no sentido de tentar ajudar, então, essas empresas a fazerem investimentos. Bom, dito isso, né, explicado um pouco de onde eu venho, que daí me explica um pouco melhor a minha linha de pensamento, né, eu vou falar dos seguintes pontos, né. Vou falar um pouco de tendências daquelas, principalmente tecnológicas, relacionadas a aos dados abertos. E aí eu vou me prender na discussão daquilo que o termo mais comum é chamado de indústria 4.0, que é um termo cunhado pelos alemães, né? Os americanos chamam de manufatura aditiva, mas eu prefiro ampliar um pouco o conceito. Nós estamos falando aqui de transformação digital, ou seja, nós estamos falando de não só uma automação de linha de produção, mas nós estamos falando de automação de N processos dentro das organizações. Nós estamos falando de uso massivo de Big Data em Analytics, ou seja, grandes massas de dados internas da companhia, mas principalmente externos, e aí os dados abertos do governo fornecem muito subsídio nessa direção. Toda a parte de sensoriamento, IoT, né, implantado dentro das linhas de produção e coleta de dados. Ou seja, tudo isso, né, integra o chamado transformação digital. E o meu destaque maior, e sem dúvida nenhuma ficaria por Analytics, que isso é o grande poder de transformação que se tem dentro da transformação digital, que é o de automação de processos de decisão e de análise, né, dos dados. Conectividade, ou seja, cada vez mais, então, nós vamos ter dados dos nossos consumidores, dados do que perfil de potenciais consumidores dentro da companhia, da empresa, dados das suas linhas de produção, dados de N áreas dentro da organização, dados abertos do governo e externos. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter que começar a mexer nos córtex, dos robôs, para começar a coletar cada vez mais dados e fazer extrapolações e analíticas. Eu vou dar até um exemplo, por exemplo. Quando eu estava falando lá de probabilidade de afastamento, né? A única coisa que naquele robô ele está considerando hoje são o perfil ocupacional das pessoas. Nós já estamos trabalhando junto a uma companhia multinacional que tem 8 mil colaboradores diretos no Brasil e 16 mil dependentes, em trazer informações sobre aspectos comportamentais das pessoas, se eles são fumantes, se eles são, qual a atividade física regular que eles desenvolvem. Muitas dessas informações, inclusive, já coletadas por dispositivos móveis que vocês usam no dia a dia, passos diários que você dá, corridas e assim por diante. O terceiro ponto, ou seja, então o robô hoje ele só entende fatores ocupacionais, nós vamos começar a ensinar ele a usar fatores comportamentais. E, por fim, nós vamos começar a alimentar ele de exames laboratoriais, físico-químicos das pessoas, para que ele seja capaz de prever já uma doença que aquela pessoa venha a desenvolver. Ou seja, isso eu estou falando de uma empresa que não é do ramo da saúde, é uma indústria, analisando o perfil dos seus colaboradores, né? Prevendo ou tentando melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Agora imagina isso no setor da saúde como um todo, que está despejando dinheiro exatamente para fazer esse tipo de coisa. Tanto é que o MIT já considera que o setor de saúde é o primeiro em termos de transformação digital. Não vai demorar muito tempo, nós vamos ver gente vivendo durante muitos anos na nossa sociedade. Todas essas tecnologias, todas essas
inteligências analíticas empregadas dentro das organizações conduzem naturalmente a novos arranjos de trabalho dentro das organizações. Nós não estamos falando mais, eu não sei se está muito bem visualizado ali, né, tá, pela claridade, mas a gente sempre teve, quando você pega lá na administração clássica, lá, Ford, todo aquele pessoal, você tinha uma baita de uma estrutura organizacional das empresas, a presidência, a diretoria, a gerência, ia descendo aqueles vários níveis hierárquicos. Hoje em dia você já está falando de organizações completamente horizontalizadas, as pessoas trabalham e compartilham de competências e são alocadas conforme projetos. E existem inúmeros vícios ainda em organizações mais tradicionais nesse processo de remodelagem. Você pode chegar lá e eles começam a fazer gráficos super bonitos, estruturas super moderninhas, assim, gráficos circulares e tudo mais, mas no fim ainda é aquela mesma estruturazinha hierárquica de níveis. Então, assim, isso são barreiras ainda que organizações mais seculares, antigas, necessitam enfrentar, e a administração pública é uma delas. Por isso que as startups, a gente estava até falando na vinda para cá, por isso que as startups, por isso que quando você pega as grandes organizações, elas vão falar com as startups, né? Que elas são muito mais ágeis e têm arranjos de trabalho muito mais modernos nesse sentido. E aí é o meu gancho para a gente começar a falar de governo aberto, né? Esse processo de transformação digital tem levado muitas organizações extremamente tradicionais a começarem a fazer parcerias meio esquisitas, comparadas até 3, 4 anos atrás. Eu nunca imaginei, por exemplo, uma Electrolux tendo que falar com um monte de empresa de tecnologia da informação para poder embarcar tecnologia dentro de geladeira. Por quê? Porque eles já perceberam que o negócio deles de tem a situação econômica? Tem a situação econômica, é fato. Mas tem muito de mudança do que os consumidores pensam a respeito dos carros. Eu mesmo sou um que já abandonei carro. Eu só não conto isso para o pessoal do automotivo, para eles não ficarem incomodados comigo, mas eu já abandonei. Eu vou a pé e uso o Uber e alugo o carro quando preciso. É muito mais barato e muito mais prático, e o problema da manutenção fica com o outro, não fica comigo. Esses novos modelos de gestão que você já vê as organizações industriais tentando se adaptar, o setor de saúde, financeiro, são os principais deles, né? Mas o poder público, de certa forma, fornece mais resistência nesse processo. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser um dos últimos a migrar nesse processo de transformação digital, só que vai na força. Assim como algumas organizações acabam morrendo porque não inovam, e nós temos inúmeros exemplos ao longo da história, o governo é um deles. O que o Estado deveria estar fazendo. Tudo isso que eu estou contando para vocês, de prever curso, calcular probabilidades, eu sou do chamado terceiro setor, mais ou menos. Assim. Não era eu para estar fazendo isso, mas sim o Estado. E o próprio Estado toma susto com os dados que eu mostro para eles, que são deles. Não é meu. Não fui eu que criei. Foram eles que nos liberaram. Então eu vou falar um pouco, e essa lâmina vai contar muito de todo o meu problema dos últimos 4 anos. Isso aqui é uma síntese de todas as dificuldades que a minha equipe enfrentou nos últimos anos, importando dados do governo. A primeira coisa, qualidade dos dados. Quando nós entramos no setor de saúde, por exemplo, o setor de educação... Eu vou começar falando de educação, que de educação eu já superei, assim, já está mais palatável, assim, a gente já está sabendo manusear bem ele. Nós ficamos praticamente 8 meses trabalhando em cima dos dados de educação. A gente tem toda a educação do país, desde o nível básico de ensino até pós-graduação. Se quiser saber quantos alunos matriculados em administração do país, eu te falo, particionado por qualquer município do Brasil, e ainda te aplico a história, assim, conto toda a história dos últimos 10 anos. Mas os dados eram muito sujos. Cada ano mudava o padrão dos dados da educação, cada ano era um código de curso que mudava, não tinha padrão, simplesmente não há padrão em cima dos dados da educação. Nós que começamos a entender a loucura daquilo que era liberado pelo Ministério da Educação. E algumas coisas, obviamente, a gente teve que começar a descartar. Então, por exemplo, classificação de cursos do Brasil, a gente já nem considera mais, a gente usa da OCDE, que é uma classificação internacional, que daí já é mais
permite a gente fazer uma análise mais histórica. Dados a ausência de informações, principalmente quando você vai para o ramo da saúde, existe, eu sinceramente, eu fico olhando os dados da saúde e eu fico tentando pensar como é que é tomada a decisão de planejamento de saúde no país. Porque não há dados. Não há uma estrutura correta de dados. Não há informações assim estruturadas a respeito de toda a estrutura de ativos de saúde que a gente tem no país e de todos os atendimentos de saúde. Eu consigo ver problemas de falecimento no país, mas eu não consigo ver os ativos e como é que eles estão sendo aplicados no país. Não dá para enxergar isso. A Cláudia comentou inicialmente, mas se eu pedir para o Ministério da Saúde, aí vem num outro problema, né? Pô, eu não preciso pedir para o Ministério. A lei não diz que o dado é aberto? Por que eu não posso acessar o dado na sua origem? Tudo aquilo que está acontecendo dentro dos sistemas. Tudo que está acontecendo dentro do sistema de saúde pública. A grande verdade, e eu tive uma experiência recente tendo aqui num posto de saúde pública, e aí eu comecei a descobrir o porquê que os dados são sujos quando eu tento pegar lá. A grande verdade é que não tem digitalização de boa parte dos atendimentos de saúde pública do país. Essa é a grande verdade. Existe um pilar básico, assim, quando você fala de tecnologia da informação, é digitalização de dado, até você chegar àquilo que eu estou mostrando para vocês de inteligência artificial e toda a parte de mais inteligência analítica, né? Se você não tem dado, nenhum robô vai funcionar. O robô depende de dado. Você não tem o que analisar. E pior, você não tem como tomar decisão. Então, assim, nós temos muito problema ainda em algumas bases de dados no país, com a sujeira do dado ou mesmo a ausência de informações. Eu vou contar agora uma que já é um pouquinho mais moderna, assim, já não são desses níveis de problema de educação e saúde. Eu tenho trabalhado também, até em virtude de algumas cooperações internacionais nossas, na identificação de alguns fatores que sejam estruturantes da competitividade dos municípios. E nesse processo, dos municípios brasileiros, né? E nesse processo, eu tenho descoberto muita informação, principalmente de ciência e tecnologia, que os chineses, americanos, olham o tempo todo, que é do tipo inputs de pesquisa e desenvolvimento, input de pessoas em pesquisa e desenvolvimento, e todo o output que isso se dá lá na frente no Sistema Regional de Inovação. Quero dizer assim, bom, se eu estou investindo, qualquer organização pensa assim, né? Se eu estou investindo em pessoas e estou colocando dinheiro para desenvolver alguma coisa, porque eu vou gerar alguma coisa lá na frente, ou uma patente, ou eu vou transferir tecnologia, ou vou criar algum produto. Então, esse tipo de análise, os chineses, os americanos fazem. Nós não temos nenhuma informação a respeito. Simplesmente não existe. Mas aí eu só quis exemplificar mais esse caso, para mostrar desde uma situação mais de disposição do dado sujo, né? Mas a gente tem a informação, até uma coisa que a gente não consegue nem coletar direito, e até uma coisa já mais moderninha, que é falar de Sistema Regional de Inovação e toda a análise, né, de retorno disso dentro de uma região. O segundo ponto muito importante, e tudo que eu comentei para vocês ali de qualidade dos dados, eu estou falando de governo federal, tá? Eu estou falando de todos os ministérios, e diferentes ministérios, né? Quando você quer começar a pegar informação do nível de estado ou município, aí, meu amigo, aí a tarefa é árdua. Se você quiser começar a comparar a cidade de Curitiba, por exemplo, com a cidade de São Paulo, se você for via ministério, ok, você até consegue. Agora, se você for para puxar dado da Prefeitura de Curitiba e depois para puxar dado da Prefeitura de São Paulo, meu amigo, isso é de uma complexidade, não é coisa trivial. Mesmo porque cada prefeitura, ela cria o seu próprio padrão, o seu próprio dicionário de dados, nem sempre os sistemas são compatíveis, ou os dados são gerados por cada município, são os mesmos. Então, assim, se a gente for pensar em dado aberto, a gente tem que começar a pensar em padronização no formato e do dicionário de dados e centralização dessa informação em algum órgão federal para liberar esses dados. Caso contrário, não há ainda a possibilidade. Tudo bem, a lei avançou, mas a gente precisa começar a entrar agora nos pormenores técnicos, né? De como é que essa informação irá chegar, então, na ponta para que pessoas como nós, da federação, e organizações privadas que precisam desses dados, acessem essa informação.
Um outro problema crônico, falta de documentação dos dados. Tem dado que simplesmente é liberado lá para atender a lei, mas não tem nem documento do que significa cada campo, cada informação. Teve uma recente que eu peguei no Ministério da Educação sobre análise de egressos, o perfil de egressos da educação de nível médio do país, que é assustadora, assim, assustadora. Além de não ter nenhuma informação sobre o que significa cada coisa, tem código, eu vou falar uma coisa meio técnica demais assim para vocês, mas tem código que não bate, assim, sabe? O cara tá falando que fulano respondeu, mas o CPF do fulano nem tá lá na base, assim. Ou existe um CPF do fulano na base que respondeu, mas o cara não está registrado no sistema. Ou seja, quem é o cara? Como é que os caras desenvolveram alguma análise em cima daquilo? Outra coisa importante aqui, e eu até peguei o exemplo do Denatran, a Federação das Indústrias, ela representa a vários setores industriais da economia. E tem uma coisa que a indústria automotiva enxerga como um grande potencial ainda de investimento e até de desenvolvimento tecnológico dentro do país, que é toda a questão dos carros elétricos dentro do país. Então, para poder vir a fazer um investimento dessa natureza, a gente precisa entender um pouco mais sobre a frota veicular existente no país. E quem tem essa informação é a Denatran. Ok. Se você chega lá no site do Denatran, você consegue enxergar os dados, os carros em circulação no país. Só que é o seguinte, existem 20 e tantas, não são 20, mas são umas 10 planilhas eletrônicas diferentes que são liberadas mensalmente. Uma delas vai falar sobre cor e modelo do carro. A outra vai falar sobre marca do carro. A outra vai falar sobre tipo de combustível dos carros. A outra vai falar sobre classificação de frota veicular, assim, por caminhão, carro, tal. Cara, isso não me ajuda em nada. Tipo, eu tenho que baixar uma planilha, então, para ver o tipo de combustível, mas se eu quiser ver isso tudo cruzado para ver esse carro, se ele é da Renault, se ele é da, enfim, se ele é da Peugeot, se ele é da Volvo, enfim, eu não consigo enxergar a informação porque ela está disposta de forma errada. Ou seja, por que você não me libera o dado original? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, aí tem outros problemáticos. O Ministério da Agricultura, por exemplo, eu consigo entrar no site do Ministério da Agricultura e ver o número de abates, sei lá, de bovinos mensalmente no país, mas eu vejo em nível estadual. Mas, pô, eu não consigo ter acesso ao dado bruto. Eu quero o dado bruto. Por quê? Porque aquilo, se tem uma coisa que a gente evoluiu muito em termos de business intelligence, inteligência artificial, manuseio de dados, é que hoje em dia você não precisa ter mais o dado todo organizadinho. Se ele vem já no seu formato bruto, você consegue tirar o que você bem entender daquela informação. A tecnologia está aí para isso. Agora, pô, o cara quer tentar criar uma tela para que eu possa manusear, só que ele nem sabe o que eu preciso de informação. Então, por que não libera tudo? Volto a dizer, o dado não era aberto? Eu preciso entrar em contato com o Ministério da Agricultura agora para poder pedir informação? E por fim, que é uma coisa também muito importante, e aí essa crítica aqui ela vai principalmente para a Receita Federal, que é a permanência de dados online. Os caras vão lá, liberam o dado, aí ele fica 1 ano, 2 anos, você vai lá, monta um robô de captura de dado, gasta uma energia em cima daquilo e tal, aí chega no ano seguinte eles interrompem e começam a liberar de uma outra forma. Pô, custa dinheiro, gente. Não, às vezes não do governo, mas custa dinheiro das empresas que estão investindo energia em puxar aquela informação. Então, alguns padrões precisam ser criados. Pensa-se bastante antes, padroniza-se a informação, mas liberado de algum formato, permaneça liberando daquele jeito. Se quiser melhorar, melhore, mas mantenha daquele jeito, porque muita gente já gastou energia puxando aquela informação. Algumas questões que daí eu já começo a passar um pouco a bola para a Paula, que tem muito mais domínio e autoridade para falar disso do que eu. Mas alguns dos desafios legais no meio desse processo todo, tá? Como eu disse, eu fico o tempo todo garimpando o dado do governo federal para tentar ajudar em distintos setores e empresas a tomarem decisões.
Então, algumas informações, elas simplesmente são inexistentes no país. Exemplo, se você quiser saber quanto que é vendido de mate, vou pegar um exemplo bem banal assim para vocês. Quanto que é vendido de mate, que a professora gosta de chimarrão, né? Então, quanto que é vendido de mate no país? A Receita Federal sabe essa informação, mas não há disponibilidade desse dado em lugar nenhum. Eu consigo saber onde está toda a produção agrícola nacional. Eu consigo saber, inclusive, o quanto que a gente importa e o quanto que a gente exporta e para quem que a gente exporta e por qual valor. Mas eu não consigo saber quanto que é consumido em território nacional. Agora, imagine o seguinte, você está querendo abrir uma indústria de mate. Como é que você tomou essa decisão? Claro que você estima. Essas outras duas variáveis que eu comentei com vocês de produção agrícola dá uma ideia, mais ou menos, do tamanho do mercado. Mas, pô, será que eu não consigo, pela Receita Federal, ter uma liberação dessa informação? E, diga-se de passagem, eu não quero saber da Receita Federal que o Walmart do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, vendeu X toneladas. Eu não quero saber isso. E eu nem quero saber que marca de mate que está sendo vendido lá. Mas eu quero saber quanto está sendo vendido de mate. Mesmo que eles categorizem por meio de NCMs, alguma classificação fiscal, mas a gente precisa ter acesso a essa informação. Então, assim, eu quis fazer esse link com os desafios legais, porque ao mesmo tempo que a gente precisa de alguns dados para municiar determinados setores para tomada de decisão de investimentos, a gente compreende que existem questões de privacidade. Porque às vezes é meio assustador, assim, é que eu não estou aqui com o meu aparato tecnológico mostrando dados para vocês, mas tem coisas que assustam, assim, na velocidade e na exposição que a gente dá a determinadas informações, mas esse trade-off ele precisa ser analisado com muito cuidado. Assim. A gente precisa liberar determinadas informações, mas a gente precisa respeitar a privacidade da pessoa física e das pessoas jurídicas dentro da sociedade. Aspectos de segurança da informação, né? Todo a guarda correta desses dados, porque depois que ele começa a vazar e sair pela sociedade, é que nem Facebook, né? Você escreveu lá um dia, já registraram e já tem o registro histórico daquilo lá, feito. Alguns dados, algumas questões que não são tão simples de serem tratadas, assim, né? Mas quando a gente fala de Open Government, sempre esses tópicos, eles aparecem, assim. Amplo acesso sem discriminação. Inclusive, na fala da Cláudia, ela comentou a respeito disso. Mas, assim, como eu disse para vocês, quando você vai lá no Ministério da Educação, não é tão sem discriminação assim. Se você não tiver um grande domínio tecnológico e de muita paciência e de investimento de recurso financeiro e humano, você não consegue puxar os dados da educação. Você só vai conseguir ter um olhar muito macro assim, da educação no país. Então, talvez nesse sentido a gente tenha que avançar um pouco mais. Assim. Alguns ministérios não são tão simples a extração dessas informações. O acesso não é tão amplo, assim, é para um público muito restrito que tem capacidade e competência técnica, né, e financeira para ir lá investir para puxar aquela informação. Não de graça que tem muita gente, na educação é um bom exemplo. Né? Tem startups aí que trabalham exclusivamente puxando os dados da educação e ganhando dinheiro com isso. Inclusive, é uma oportunidade de negócio para os administradores aí, né? Puxar dado aberto e saber, né, como eu disse inicialmente, né? Puxar dado aberto, principalmente de alguns ministérios aí, você pode montar uma vertical, assim. Pega um setor que costuma investir bastante em informação, né? Eu mirei os grandes, assim, né? Indústria automotiva, farmacêutica, esses caras sempre gastaram muito dinheiro com informação. Mira esses setores, puxa os dados que eles precisam, estrutura direitinho, começa a montar motorzinho, análises em cima e entregar informação para essas companhias. São uma baita de uma oportunidade hoje em dia. Mas não precisa ser só eles, tem um monte de... A necessidade de análise de dados ela é de todos atualmente, né? Desde o pequeno, desde o grande até a pequena organização. E aí, por fim, né? Ou seja, a gente tem que tentar e buscar de alguma forma que os custos para acesso a esses dados eles sejam cada vez mais reduzidos, né, e sejam cada vez mais disponíveis à ampla sociedade. Né. Então, assim, né, dentro daqueles novos modelos de negócio que eu havia comentado, que N organizações, a área de saúde financeira são as primeiras, assim, mas N organizações industriais já estão investindo massivamente para rever seus negócios, seus produtos,
e estão se remodelando dentro do mercado, o poder público vai entrar junto disso. Abrir os dados do governo abre oportunidade, então, para a sociedade vigiar, mas principalmente começar a fazer e ampliar a capacidade de atuação do próprio Estado. É o meu caso que eu estou expondo aqui para vocês. Então, assim, eu gostaria de fazer um grande convite a vocês, e eu acredito que a Paula também está dentro desse processo junto comigo, mas... e principalmente vocês que são jovens, que estão entrando com todo o fervor aí dentro do mercado de trabalho, mas nós precisamos refundar toda a administração pública brasileira e o governo brasileiro. E para isso a gente precisa de... A gente já tem leis que estão nos apoiando nesse sentido, de abertura dos dados, mas nós precisamos de cada vez mais gente interessada em trabalhar junto nessa causa, manipulando esses dados, cobrando do governo ou criando negócios em cima daquilo que o governo está liberando de informação e que ele próprio não faz uso adequado daquilo. Então, eu gostaria de finalizar deixando essa mensagem e convidando vocês a trabalharmos juntos nesse processo. Que não deu. Obrigada. Muito obrigada, Kleber. Eu só queria pontuar 3 ou 4 questões que o Kleber colocou aqui, que estão dentro da lei, estão pontuadas dentro da Lei de Acesso à Informação. É que os dados têm que estar disponíveis, os dados brutos, né, e não manipulados, então todas as planilhas têm que ter uma padronização, e eles não podem ser analisados, eles têm que ser analisáveis, né? Então são os dados brutos de fato, eles têm que estar disponíveis em portais diversos, portal da transparência principalmente, eles têm que ter uma linguagem acessível, eles chamam na lei de linguagem cidadã, ou seja, não pode ter uma linguagem rebuscada, não pode ser confuso, toda pessoa, a mais intelectualizada, a mais simples, ela tem que entender o que está ali dentro, qual a informação pública está disponível. E os dados têm que estar disponíveis dentro da perspectiva de transparência ativa, ou seja, as pessoas não precisam solicitar os dados, o governo tem que disponibilizar os dados antes de as pessoas solicitarem. Então, tudo tem que estar disponível sempre. É um direito do cidadão, né? Então, continuando nessa linha de governo aberto agora, a gente vai conhecer um pouquinho a experiência da Paula Berman, é uma experiência fantástica e eu espero que inspire vocês tanto quanto a experiência do Kleber. Então, Paula, é com você agora. Eu esqueci de avisar vocês no início, vocês podem fazer as perguntas para os nossos convidados por escrito, e aí o pessoal aqui me passa essas perguntas, eu agrupo, e no final da fala deles a gente vai para as questões, tá? Combinado? Então, Paula, mais ou menos 30 minutos, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Eu vou pedir desculpas que os meus slides estão em inglês, então eu vou traduzindo eles. Eu acho que se você tivesse sentado aqui ia dar na mesma. Acho que está tendo um probleminha ali, mas eu vou começar já para a gente não perder tempo. Meu nome é Paula e eu trabalho para uma organização que se chama Democracy Earth Foundation. É uma organização internacional e a minha apresentação começa com uma frase que é de um arquiteto de São Francisco, que é lá na Califórnia, ali naquela região do Vale do Silício, que ele fala assim, para a gente alterar uma coisa, a gente não tem que lutar contra ela de frente. A gente tem que construir um novo modelo que seja tão superior que ele torne o modelo antigo obsoleto. E essa frase, ela resume muito bem o ethos, a mentalidade ali do Vale do Silício. Então, ao invés de você... aqui a gente está falando de governo aberto. Então, ao invés de você ficar tentando produzir melhorias incrementais dentro desse sistema, o foco dessa organização é construir um sistema que seja tão superior em termos de tecnologia, uma tecnologia que seja tão superior
que ela torne os sistemas que a gente tem obsoletos. Então, com esse desafio, eles foram lá para o Vale do Silício. A gente está um pouquinho apertado de tempo aqui, mas eles têm uma história bem interessante, essa organização, chama Democracy Earth, e eu recomendo a todo mundo buscar, tem muitas TEDs e muitos artigos sobre eles, bastante material, bastante vídeo no YouTube, e eles têm uma história muito bacana, que é a seguinte, eles começaram em Buenos Aires e resolveram fazer um aplicativo onde você conseguisse ver as leis que estavam em tramitação e aí o usuário, né, desse aplicativo ou desse site podia votar a favor ou contra. E aí, em paralelo, eles fundaram um partido, né, o Partido de la Rede, se chamava, e aí eles lançaram um candidato e eles falaram, esse candidato aqui vai votar exatamente de acordo com o que a população votar nesse site. Então, eles literalmente construíram um cavalo de Troia gigante de madeira, e a ideia era de uma estratégia de cavalo de Troia. Já que a gente não consegue abrir o governo por fora, então a gente vai entrar e vai abrir por dentro. E aí, depois disso, eles foram lá para o Vale do Silício, né, levados por uma aceleradora de startups que resolveu investir em uma organização do terceiro setor que conseguisse construir uma tecnologia de governança que fosse transnacional, né, baseada na internet e que fosse muito robusta do ponto de vista tecnológico, robusto o suficiente para tornar, então, o modelo antigo obsoleto. Essa aqui é a logo, né, da Democracy Earth. E assim, essa mentalidade, né, ela se dá em dois aspectos do governo aberto, que é a transparência e participação. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como que isso foi feito. Então, o desafio era consertar eleições. A gente começou por aí, né? E o objetivo, assim, hoje a gente tem dois sistemas mais predominantes, que é o sistema de urna eletrônica ou o sistema de papel. E a gente sabe que tem aí uma série de vulnerabilidades nesse sistema. É muito fácil de você hackear ou corromper esse sistema. E nós, como cidadãos, não temos a mínima garantia de que o nosso voto está sendo contabilizado apropriadamente e que o voto dos outros também. E isso é um problema muito sério. Então, esse foi o primeiro desafio aí que eles encontraram. E também um diagnóstico geral de que a democracia hoje, ela está em recessão. O que isso significa, né? A gente tem algumas organizações que medem, elas têm indicadores de democracia e elas medem a democracia no mundo inteiro. E elas estão dizendo que no panorama global hoje, né, a gente teve uma onda, chamam a terceira onda democrática, onde um número muito grande de países foram se tornando democráticos e a democracia pareceu ter se consolidado como a opção mais predominante, mais viável para se formar um governo. E hoje em dia a gente está retrocedendo. Então, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump, ele falava, let's make America great again. Vamos fazer a América ser boa de novo, né? Como era no passado. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na Europa. Esse olhar para o passado, porque existe um sentimento generalizado de que a democracia não entregou as suas promessas. A democracia é muito falha. A gente sabe que tem muita corrupção. A gente sabe que o poder corporativo controla muitas das decisões, a gente sabe que, né, mesmo tendo uma lei de acesso à informação, a gente sabe que, em última instância, quando eles quiserem esconder, eles vão tornar o processo burocrático. A gente já escutou, aí eu pude participar do primeiro encontro brasileiro de governo aberto e pude conhecer a Open Government Partnership lá em Washington, e a gente sabe de casos de pessoas que tiveram que utilizar de recursos adicionais para pedir uma determinada informação. Nesse processo, tiveram que se registrar com a sua identidade, tiveram que dar seus dados pessoais e sofrem persecução por causa disso. Então, ainda é um sistema muito falho, né? E aí,
um pouco ali, né, de que o gráficozinho que tem ali do lado direito é que a participação de eleitores, ela tá numa tendência decrescente. As pessoas, elas estão cada vez mais saindo para votar, muito em razão desse diagnóstico de que a democracia não funciona, né? Então, você não consegue contar os seus votos, você tem falta de transparência e uma falta de confiança generalizada no sistema. E o que acontece? Assim, um pouco do nosso diagnóstico, do diagnóstico dessa organização que eu trabalho, e meu pessoal, assim, é de que qual é a história, né, da democracia? Antigamente, quando a democracia surgiu, a gente tinha a democracia direta, que todas as pessoas, elas iam, né, eles chamavam a praça pública de Ágora, todos os cidadãos legítimos iam para lá e votavam. Você quer uma coisa? Levanta a mão a favor, não levanta contra. Isso era a democracia direta. Quando os grandes países democráticos começaram a se formar, você não tinha como reunir a população inteira de um país no mesmo lugar. Você não tinha tecnologia para que as pessoas conseguissem se comunicar com a agilidade necessária para você tomar todas as decisões necessárias para fazer a gestão de um país. Então, né, tem muitos olhares sobre o sistema em que a gente vive que são um pouco mais maliciosos e falam, não, um sistema produzido para excluir. Mas talvez não, talvez era só o melhor que se podia fazer com a tecnologia da época, né? Isso aí eu estou falando do século XV. E hoje a gente está no século XXI e a gente ainda tem um sistema representativo que foi desenhado para a tecnologia do século XV. Então, o que seria uma democracia da era da internet, né? Isso que a gente vem trazer. Então, primeiro, software livre e open source. Então, você ter uma democratização do conhecimento do software e que tudo isso seja que as pessoas possam ter acesso a isso sem ter que pagar e que seja baseada em incorruptible decision making, decisão incorruptível. Então, como que eu consigo fazer decisões de uma forma que elimine a corrupção? E como que a tecnologia de hoje pode ajudar nisso? A tecnologia que a gente usa se chama blockchain. Alguém aqui já ouviu falar? Pode levantar a mão. Alguém já ouviu falar na Bitcoin? Mais algumas pessoas. Tá. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia. O blockchain é a tecnologia que possibilitou a Bitcoin. O que é o blockchain? De forma bem simples, né? Eu vou fazer uma metáfora. É como se fosse um Excel, né, que é compartilhado por todos os membros dessa rede. Então, se todos nós aqui temos um Excel e eu vou lá e coloco uma informação de que eu mandei dinheiro para o Kleber e a gente registra essa informação e ao longo do tempo a gente vai registrando e todo mundo é dono desse Excel, se eu for tentar voltar no passado, voltar em alguma informação que foi registrada e alterar, para o sistema autorizar essa alteração, eu tenho que ter pelo menos acesso ao computador de 51% das pessoas que são donas desse Excel. Isso significa, como a Bitcoin ela é baseada nessa tecnologia e a gente tem milhares de computadores ao redor do mundo, ela é distribuída, é impossível você conseguir alterar uma informação, a menos que haja esse consenso aí dos 51%, mas é um sistema que ele é incorruptível nesse sentido, a informação não é hackeável. E a Bitcoin, com isso, se tornou uma moeda digital e é uma moeda que ela não foi criada por um governo. Então, isso é uma informação muito importante. Pela primeira vez na história, a gente está tendo, na história da humanidade, a gente está tendo uma moeda que foi uma iniciativa da sociedade civil e que vingou, né? Hoje a Bitcoin é um case de sucesso estrondoso, ela ultrapassou todas as previsões do que se acreditava que ela podia alcançar, ela começou, era lá 0,001 cents de dólar, hoje está por volta de $4.000 uma moeda de Bitcoin.
E ela realmente comprovou a sua robustez tecnológica, no sentido de do sistema não ter colapsado, de realmente a tecnologia do blockchain, a maneira como foi desenhada, ela se comprovou. E aí, então, a gente tem essa tecnologia, eu já vou explicar como que a gente vai utilizar isso para, de certa forma, hackear a democracia. E aí a gente tem também a explosão do celular, né, do mobile. Então, hoje em dia, a gente tem um número crescente de pessoas que estão usando o celular, essa tecnologia está cada vez mais acessível, o gap que a gente tem entre pessoas que usam e que não usam, ele já é mais geracional do que financeiro. Então, as pessoas mais de idade ainda resistem mais, mas é uma tecnologia já amplamente acessível. Então, a gente usa aí essa dupla, o blockchain e os celulares, para criar um novo sistema. Eu vou apresentar um pouquinho como que a gente está pensando, né? Então, a gente começa com identidade, esse é um pilar de qualquer democracia. Então, no sistema antigo, a gente tem passaportes e passwords, né? Passports e passwords, que são as senhas. Então, o passaporte é a tua identidade que o governo dá e a senha é a tua identidade que as corporações te dão. E com essa nova tecnologia, você tem um sistema de identificação que é peer-to-peer. Significa que não tem nenhuma autoridade central que está controlando e validando que você é você. Pelo contrário, você tem essa rede distribuída que vai estar validando a sua identidade e você vai ser dono das suas informações, elas vão estar dentro do seu telefone, do device, do aparelho que você quiser. E, né, como o Kleber até estava trazendo algumas questões de privacidade, então ela é uma tecnologia, o movimento que inspirou a criação dessa tecnologia, ele era a preocupação central deles era a privacidade. E hoje, só também para ainda contextualizar assim, um pouco no que é a blockchain, o Fórum Econômico Mundial já colocou que essa é uma macro tendência, né, para o futuro, e não é um futuro distante. A gente tem, por exemplo, grandes especialistas, gente, tipo, por exemplo, presidente da McKinsey, que é uma super empresa de consultoria, e pessoas que realmente entendem, analisam como o mundo funciona, estão cada vez mais reconhecendo que essa tecnologia ela vai alterar tudo que a gente conhece, né? Ela vai trazer a internet para uma nova era. E todo o navegador que a gente vai usar vai ser baseado nessa tecnologia, o Facebook vai ser baseado nessa tecnologia, o Google, tudo vai se transformar e vai se descentralizar, né? E agora eu estou falando aqui um pouco do aspecto do governo. E isso, assim, pesquisem, vocês que vão entrar no mercado de trabalho agora, está no começo, quando as coisas estão no começo, tem muitas portas abertas, eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, mas é a tecnologia e é o conhecimento que vocês têm que ficar de olho. Então, votação, né? Você tem a urna e a votação por papel, e no sistema antigo e no sistema novo, todo mundo com blockchain. Se você tem uma votação que ela acontece no sistema de blockchain, por um lado você consegue manter a anonimicidade de cada votador, de cada pessoa que votou, de cada indivíduo, mas ao mesmo tempo que você tem isso, né, que aí é um pouquinho da tecnologia que vocês têm que entender, mas que que agora não caberia explicar, mas assim, só colocando que ela permite que você faça o seu voto anônimo, né, com o sigilo, mas, ao mesmo tempo que tem isso, como vai ficar nesse Excel público, não só você vai ter certeza de que aqueles dados estão corretos, como todo mundo vai poder checar aqueles dados, né. Isso é um pouco do que a gente chama de Triple Entry Accounting, que é uma coisa também muito importante para governo aberto, que a gente na contabilidade, vocês são de administração, já devem estar familiares com esse conceito, a gente sempre teve a contabilidade dupla, né, de dupla entrada. Eu sempre leio sobre essas coisas em inglês, não sei como exatamente chama aqui,
mas basicamente quando a gente tem, eu tenho o meu livro caixa, eu sou empresa A, você empresa B tem o seu livro caixa, e aí a gente precisa revelar, eu preciso revelar as informações do meu, você precisa revelar as informações do teu, e assim a gente vai fazendo transações e vai entrando em acordos. Bancos, por exemplo, um grande trabalho deles é estar sempre alinhando todos os livros caixas entre si. Porque você não pode ter o problema do gasto duplo, né? Eu não posso pagar R$1 para você e usar esse mesmo R$1 para pagar para outra pessoa. Assim. Então, esses livros têm que estar sempre atualizados. O blockchain ele elimina completamente esse problema porque ele cria a contabilidade tripla. Então, você tem uma rede que é pública, que todo mundo pode acessar. E você ter o governo e as empresas operando dentro dessa nova tecnologia, significa que se houver corrupção, vai estar ali para ver. Então, o jeito a forma mais sofisticada de transparência que a gente tem hoje, né? E ela se aplica para sistemas de votação, então ela torna a votação incorruptível. Aí vem a questão da representação. Então, no sistema antigo, né, a gente tinha ali os políticos ou os trolls, né, que são as corporações que muitas vezes nos representam. E aí eu falei um pouquinho para vocês, né, que a gente começou com o sistema de democracia direta, que o pessoal levantava a mão. Aí, quando as nações foram formadas, né, foram formadas com a tecnologia da época, foi criado o sistema de representação, democracia representativa, e agora a maneira mais sofisticada que a gente tem para exercer a democracia com a tecnologia de hoje, ela se chama democracia líquida. Então, como é que funciona? Eu posso votar diretamente em qualquer questão que eu quiser, ou eu posso delegar o meu voto para uma pessoa. Por exemplo, se eu sei que o Kleber manja muito de meio ambiente e alguma questão sobre meio ambiente está sendo votada, eu conheço ele, eu confio nele, eu voto para ele. Eu dou o meu voto, eu terceirizo, né, a minha cidadania para ele, para que ele me represente. E ele pode conhecer alguém que seja mais especialista e pode passar todos os votos que ele juntou para esse cara. E como todos esses votos vão estar dentro dessa rede pública que todo mundo vai ter acesso, e eu, como dona soberana do meu voto, sempre vou poder acessar e ver como que ele está sendo utilizado, se eu não gostei da maneira como por exemplo, se o Kleber daí passa para a Cláudia, se eu não gostei de como a Cláudia usou, eu posso pegar de volta para mim e votar diretamente. Então, você tem esse token, que é o voto, e você pode usar ele dessa forma, que você vota diretamente ou você vai por vontade própria, dar esse voto para outra pessoa, vai delegar. A diferença, né, a gente já vive numa democracia líquida, a diferença é que ela está congelada, que isso significa o seguinte, então, a gente vai e vota a cada 4 anos. E o nosso voto ali, a gente terceirizou a nossa cidadania, deu para a pessoa. A partir daquele momento, congelou e você só pode descongelar aquilo 4 anos depois. E isso é uma coisa que está completamente fora do compasso da sociedade hoje. Você não pode ter uma sociedade que é digital, onde a gente quer tudo e quer agora, e a gente consegue isso em todas as outras esferas, menos na política. E não faz sentido nenhum, porque hoje em dia a gente já tem uma tecnologia que permite isso, né? Então, o esforço da Democracy Earth é muito de concretizar. A gente tem a faca e o queijo na mão, né? A gente tem aí o blockchain, ele surgiu em 2008, e a gente tem aí já uma série de mudanças na sociedade, de revoltas e um momento de a democracia estar realmente em recessão, o que permite a renovação para a gente poder fazer isso. E o nosso esforço é de realmente montar e viabilizar aí esses sistemas. E, enfim, essa democracia líquida, acho que com isso tudo o objetivo é de criar um sistema que torne o sistema antigo obsoleto, e isso cumpre muito no sentido da votação, e eu quero adicionar um pouquinho mais no sentido, e isso é uma coisa muito importante para vocês como administradores,
que é no sentido de administração mesmo e administração orçamentária, que é o Smart Contract. Então, alguns anos, em 2015, né, em 2008 foi publicado o primeiro paper que iniciou a blockchain. Em 2015 veio um outro gênio e criou mais um sistema em cima desse, que é o Ethereum, e dentro desse sistema ele permitia smart contracts. O que são esses contratos inteligentes? São contratos que eles são programáveis. Então a gente cria um programa e esse programa vai fazer a gestão do nosso dinheiro e das condições de acordo com as ordens iniciais que a gente der para ele. Então isso tira do sistema o elemento de confiança. Você não precisa confiar na pessoa com quem você está transacionando para você ter certeza de que as coisas vão sair como combinado. E toda a indústria, a história da economia, ela é extremamente baseada na confiança. A gente sempre foi até onde a gente podia confiar, até onde a gente podia estimar que iria haver um crescimento e ter dados para comprovar isso. E com esses sistemas de contrato inteligente, tem aí uma disrupção na confiança e você consegue realmente estar inserido dentro de um modelo onde o dinheiro vai ser utilizado exatamente da maneira como ele foi programado, porque você consegue embutir isso na programação. Então, esses aí são um pouco dos aspectos mais relevantes. Para finalizar, eu quero contar um pouquinho de como que eu acabei indo participar dessa organização. E eu me formei na faculdade 5 anos atrás e estou aqui mais ou menos, sou da mesma geração que a maioria de vocês. E eu acho que é interessante, assim, de contar, porque é um alerta para o quanto esse mundo interconectado permite que você faça muito mais, independente de onde você está e de quem você é, dado que você tenha o conhecimento, e muito desse conhecimento hoje já está disponível online. Então, eu me formei 5 anos atrás em publicidade, e eu escolhi um pouco, sem pensar, assim, tinha 17 anos quando eu fui começar a faculdade, não sabia direito, e pensei, publicidade é para uma pessoa que gosta de ler, sabe o que está acontecendo, está ligada em cultura, e é criativa e pensa, enfim. E eu acho que eu vou fazer bem isso, e eu fui estudar. Já no começo eu percebi que não era muito o caminho que eu estava querendo, mas eu pensei, bom, comecei, vou terminar, porque senão eu vou ficar indo de faculdade em faculdade e não vou terminar nunca, né? Então essa que eu comecei, eu vou terminar. E depois eu penso. E aí fui trabalhando bastante nessa área de marketing, e me formei e fui morar fora. Meu primeiro emprego foi na área de marketing. E eu estava morando fora, morava em Tel Aviv, e eu estava, assim, ganhando super bem, numa super empresa, morando de frente para o mar, numa janelona, assim, na frente do meu escritório, com aquele mar lindo. E eu estava super insatisfeita porque eu tinha um emprego que era só voltado para fazer dinheiro, que eu acho que é uma insatisfação de muitas pessoas que, né, têm a minha idade. E isso não estava me completando, e também, principalmente, eu estava profundamente entediada. Eu sentia que era super nova e eu não tinha nenhuma atividade mental desafiadora no meu emprego. Eu estava lá fazendo o básico e todo mundo lá estava fazendo o básico, não tinha muita inovação. Então, o que eu fiz? Eu me organizei para juntar bastante dinheiro enquanto eu estava lá, já que eu estava lá vendendo a minha alma, né, para fazer as rodinhas do sistema girarem e fazer a empresa fazer dinheiro e fazer eu mesma fazer dinheiro. Então eu falei, vou juntar, não vou gastar com besteira, né? E eu vou investir isso aqui na minha própria educação, no próximo passo que eu for dar. Então eu fiz isso, fiquei um tempo trabalhando lá, e quando eu saí, eu comecei a procurar o que eu queria fazer. Eu pensava, eu vim do Brasil, então eu imediatamente, a questão da pobreza sempre foi
uma coisa que me incomodava profundamente, que eu não consigo até hoje achar que é normal, a maneira como a gente vive, a maneira como, né, cidadãos são desprezados e quase de segunda classe, não tem acesso a um mínimo de segurança. Hoje em dia, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E, enfim, eu pensava, por outro lado, eu sou brasileira, mas eu tive acesso a muitas coisas, a uma educação boa, tudo mais que eu posso fazer a respeito. Então, fui fazer um curso que era só sobre justiça social, comecei daí a trabalhar no terceiro setor, e daí trabalhar um pouquinho com gestão de terceiro setor, né? Como que a gente pode tornar o terceiro setor mais inteligente. E no meio disso tudo, um belo dia, eu estava revoltada, porque eu estava morando em Chicago, e tinha um aplicativo lá que era para fazer com que os carros, quando você estacionava, era o aplicativo do Star. Então, você, ao invés de pagar no papelzinho, pagar pelo papelzinho e colocar no seu carro, você pagava no aplicativo, e aquele negócio não funcionava, e estava ali com 10 multas para preencher cada negócio, cada formulário para me livrar da multa levava 1 hora, e eu tive que ficar preenchendo, senão eu ia gastar $750 naquilo. E eu fiquei muito irritada, e ali nasceu a ideia de que tinha que ter um aplicativo que conectasse as pessoas com a cidade, porque eu pensei, gente, não é possível, com certeza tem muito mais pessoas que estão com o mesmo problema que eu, e a gente tinha que se unir, e tinha que avisar a cidade que essa empresa está sendo desonesta, eles estão fazendo isso de propósito, eu pensava, porque a maior parte das pessoas não vai ficar aqui preenchendo, e eles vão cobrar. Enfim, tive essa ideia, comecei a pesquisar, e nisso voltei a morar no Brasil e me juntei com mais um pessoal que tinha uma ideia parecida, e a gente criou um aplicativo chamado Politkey. Como que a gente criou esse aplicativo? Ele acabou sendo um aplicativo para as pessoas conseguirem conversar mais com a Câmara Municipal. E a gente fez isso tinha um grupinho de pessoas que estavam se reunindo, que eram cada uma de uma profissão diferente, mas muitos programadores também, e essas pessoas estavam querendo colocar seu tempo a serviço de algum projeto que fizesse um bem para a cidade. E eu descobri que, assim, se você quer fazer uma coisa para mudar a política, você não precisa de dinheiro para fazer isso, porque para mim era muito mais difícil administrar o tanto de pessoas que queriam ajudar de alguma forma, e eu não tinha muito mais o que falar do que de fazer o aplicativo acontecer. Então, isso é super legal, assim, quando você tem uma ideia bacana que realmente vai produzir um impacto, que tem um valor verdadeiro por detrás daquilo, você sempre vai encontrar portas abertas para você fazer. E aí, eu fiz um curso online que era aberto, gratuito, para quem quisesse participar da Universidade de Stanford, que era só voltado chamava Technology for Accountability. Não sei qual que é a tradução dessa palavra para o português. Responsabilização? Tecnologia para responsabilização, para a gente responsabilizar o governo. E aí, basicamente, era para pessoas que nem eu, que estavam a fim de abrir a porta ali, e cutucar e pedir mais direitos e participar das decisões. E aí eu fiz esse curso, e dentro do curso eles falaram, a gente vai fazer uma mentoria para quem tiver projetos. E aí eu me inscrevi e participei dessa mentoria. Nisso estava fazendo uma mentoria online com um professor da Universidade de Stanford, fazer uma reunião de 1 hora, uma vez por semana, só para me ajudar com o meu projeto, assim, uma super oportunidade. E a gente ficou uns 6 meses nesse processo, 200 pessoas no mundo inteiro. E aí eles escolheram 16 pessoas para irem lá para os Estados Unidos fazer um curso. Eu fui uma das escolhidas. Vou falar na maior transparência do mundo, não acho que eu fiz nenhum esforço subhumano, super-humano, assim, não foi nada demais, assim, eu só estava lá presente, muita gente faltava, muita gente não levava a sério, e eu pensava, poxa, tipo, tem um professor de Stanford aqui me dando 1 hora da semana dele, óbvio que eu vou aproveitar isso ao máximo e vou, né, fui nerds, assim, fiz tudo certinho, mas não fiz nada demais, né, a única coisa que eu tinha era o inglês bom, que isso é um requisito muito importante, eu recomendo muito, assim, o mundo tem
300 milhões de oportunidades, mas essa é uma ferramenta que você precisa para poder aproveitar, né? O inglês e outras línguas também. E aí consegui, né? Fui para lá e daí eu conhecia a Democracy Earth, que era essa organização que eram os meus líderes, assim, os meus ídolos nessa coisa de democracia digital. E falei, quero voluntariar para vocês. Essa é uma boa dica, não peçam um emprego de cara. E falei, olha, vocês estão... Então, nessa viagem que eu fiz, eu fui numa universidade que se chama Singularity University, que é uma colaboração entre Google e a NASA, e eles falam que eles são a Harvard do futuro, né? Eles são a universidade que é para ser, né, a mais avançada. E para você entrar lá, você tem que dar uma ideia de uma tecnologia ou de uma solução que vai impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Eles só trabalham com tecnologias que eles chamam de tecnologias exponenciais. E daí, lá eu perguntei para eles assim, o que eu faço agora, né? Eu quero trabalhar com democracia digital, eu tenho que aprender a programar, eu estava pensando em abrir uma ONG aqui e continuar com o meu projeto, que era o Politiquei. Eu vou aprender a programar, ou também estava pensando em fazer um mestrado em políticas públicas, o que vocês acham? E ela me deu um conselho que eu achei muito legal. Ela falou assim, Paula, você vai aprender a programar, daqui a pouco vai ter um robô que vai estar programando melhor que você. Pense que isso é a pessoa que né, trabalha nessa universidade, que eles só trabalham com tecnologia exponencial. Então, eu sei que isso ainda parece muito avançado, mas realmente é uma possibilidade aí, não sei se você concorda. E a outra, ela falou, você vai para a faculdade, você vai fazer mais um curso, né, vai estudar políticas públicas na universidade, a academia está no século passado. E isso, assim, isso é uma coisa que realmente a gente vê nas melhores universidades do mundo, com todo o respeito à instituição acadêmica, mas só a formação dentro da academia, ela não é suficiente. Você tem que, como indivíduo, estar indo procurar as suas informações fora também, porque o mundo está mudando muito rápido. E aí, ela falou assim, desenvolva as suas capacidades de liderança e grude em quem está inovando. E naquele mesmo dia eu fui conhecer o pessoal da Democracy Earth, a outra metade do time, já tinha conhecido a primeira. Eu falei, vou grudar, né? Falei, eu quero voluntariar para vocês. E comecei a voluntariar para eles, agora faço parte do time oficialmente. A gente lançou um novo projeto recentemente, aí faz umas 2 semanas. É um pequeno livro, são 60 páginas, com toda uma análise global aí do papel da tecnologia na política e dessas grandes corporações, e né, Google e Facebook, e soberania e dados pessoais, enfim, tudo isso é bem interessante, recomendo olhar lá, está no site que chama democracy.earth, mas tem a tradução para o português que está no GitHub da Democracy Earth. Então, se você entrar lá no site, vai ter um link para o GitHub, que é uma plataforma de colaboração, e aí lá você vai encontrar, tem a parte de traduções e português. É um material bem legal que eu recomendo também. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e estejam animados aí, porque o último detalhe, né, a grande diferença do blockchain é que ele é uma tecnologia bottom-up, né, ele vem a partir, nós como cidadãos vamos poder começar a usar isso, e vai ser através da nossa pressão, utilizando essas novas tecnologias e nos comportando de maneira cada vez mais transparente, que a gente vai conseguir que o nosso governo se torne assim também. Obrigada. Bom, pessoal, a Paula acabou de falar do blockchain. Eu gostaria que vocês, principalmente o pessoal da administração, né, comércio exterior, administração pública também, fossem buscar mais informações sobre essa forma mais sofisticada de transparência. Vocês viram ontem e hoje, se assistiram os noticiários, que transparência é um tema recorrente ontem e hoje. Aqui no Brasil, estão falando sobre reforma política, com transparência nos gastos públicos e nas campanhas para as próximas eleições. E também tenho ouvido muito ontem a respeito da transparência nos Estados Unidos,
na troca de e-mails. Lembram disso? Vocês viram alguma coisa, né? Então, o governo, alguns integrantes do governo Trump estão usando o e-mail como servidores públicos, mas seus e-mails particulares, justamente aquilo que a Hillary foi dispensada, né, perdeu a eleição por causa dos 33 mil e-mails que ela usou no seu e-mail privado para tratar de assuntos públicos, né? Então, nos Estados Unidos, essa questão de e-mail é muito séria. Imagine se isso acontecesse aqui no Brasil, né? Todo e-mail do agente público tivesse que ser, as negociações, as conversas todas, se elas tivessem que ser públicas. Então, seria um Deus nos acuda, né? De qualquer forma, eu acho que uma dica que a Paula deu é que vocês consultem a Universidade Singularity University, para conhecer um pouco essas tecnologias exponenciais e tal, porque é a universidade do momento, gente. Se vocês querem inovação, aqui no Brasil tem muita dica para a gente dar. A Universidade Estadual de Ponta Grossa está entrando aí com um viés de inovação para o ano que vem muito grande. Fiquem atentos, com o espaço maker e tal, a gente está construindo esse projeto. E também eu gostaria de, antes de pegar as perguntas, que eu sei que já tem algumas perguntas ali do lado, né? Mas eu gostaria que vocês ficassem atentos à oferta de um curso chamado Lei de Acesso à Informação, que está no formato MOOC, que vai ser ofertado pelo Núcleo de Educação de Tecnologia e Educação Aberta à Distância da UEPG para todo mundo. Né? Então, vocês, alunos de administração, é obrigatório que vocês conheçam a lei de cabo a rabo, tá? Essa lei de acesso à informação. Principalmente o pessoal da administração pública, né? Então, não tem desculpa. Vocês têm que ter todos os princípios da lei, e a lei decoradinha aí, e principalmente, todo mundo tem que fazer parte, tem que fazer sua parte nessa fiscalização da transparência na aplicação da lei, né? Da lei, que é a lei, que é a lei de acesso à informação. Então, vamos às perguntas, né? Tem alguma questão? Bastante coisa aqui. Eu vou reunir as questões em bloco, né? Vou dar uma olhada rápida aqui e ver se eu consigo agregar. Tenho certeza que vai ser muito útil para vocês ali. Vamos lá. Alô. Opa. Posso começar respondendo a pergunta da Paula aqui? Acho que sim. Não tudo, tá? Eu acho que cada vez mais nós temos... Eu vou responder contando uma história, tá? Eu não programo mais há muitos anos, tá? Eu lidero um time de programadores, gente de banco, designers, enfim, mas eu não programo mais há muito tempo. Agora, quando eu programava, que era até ali 2003, mais ou menos, quando eu estava me formando em administração e tecnologia, as coisas eram muito difíceis, assim, você tinha que fazer um trabalho braçal muito grande para desenvolver, às vezes, uma tela, um formulário só de web, assim, para fazer alguma ação. Hoje em dia, você entrega uma coisa para um programador que, assim, em questão de meia hora, uma hora, ele entrega praticamente um aplicativo pronto para você no celular, assim, é uma coisa bizarra, até, de certa forma. Só que uma coisa é fazer aquilo que frameworkers já fazem por você. Então, isso eu acho que sim. Um robô bem com uma inteligência, assim, em termos de alguns serviços cognitivos, assim, de fazer a leitura daquilo que você quer e aí ele manusear o framework dele ali e criar para você, eu acho que sim. Agora, coisas mais habilidosas, todas as profissões que, de certa forma, requerem uma habilidade maior ainda, o que é operacional delas, sim, um robô pode facilmente substituir. Agora, o intelecto ainda não é tão simples assim de ser substituído. Agora, o que nós vamos ter, né, cada vez mais, inclusive tem um forecast do Gartner que eu acho muito interessante, que é até 2020, 30%, 40% de todos os trabalhadores em organizações estarão lá treinando robôs. Eles
trabalharão treinando robôs. Então, assim, você vai ter programadores treinando robôs a programarem. Só que quanto mais alto o nível daquilo que você quer fazer, mais humano se torna a tarefa, né? Então, é isso. Desculpa a interrupção. Gina Kleber. Bom, então está respondida essa questão, né? Então vamos lá. A primeira pergunta sou eu que vou responder. Além da LAI, o Brasil possui um plano estruturado de governo aberto? Sim, a gente está no terceiro plano, né, de ação para governo aberto. Então existem muitas outras ações para ampliar as ações relacionadas a dados abertos, conteúdos abertos, recursos educacionais abertos, escola aberta e licenças abertas, inclusive a questão de direitos autorais aí. Então, tudo que se produz, por exemplo, nas universidades, deveria estar em licença aberta porque está sendo produzido com financiamento público, né? Então, tudo que se produz com dinheiro público deve estar aberto ao público. Essa é uma questão. Uma outra questão importante que talvez vocês não saibam, mas recentemente, agora em julho de 2017, a questão de 1 mês e meio, saiu um decreto, 9.000 e alguma coisa, não tenho de cor aqui, decreto, já vejo para vocês, decreto 9.094, de julho de 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários do serviço público, ratificando a dispensa de reconhecimento de firma e de autenticação de documentos produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário. Então, desde julho de 2017 agora, nenhuma instituição pública deste país pode pedir reconhecimento de firma e autenticação de documentos. Tá? Então, vocês podem questionar isso. A gente não precisa mais gastar uma fortuna em cartórios autenticando e reconhecendo firmas de documentos. Tá? E nessa direção, o plano de ação do governo aberto tem outras ações que virão aí na frente. Mas eu acho que essa é uma informação importante, né, para nós usuários. Bom, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Franciane Galvão, da UEM, perguntando o que o Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro tem feito para promover a gestão aberta no país. Kleber, essa vai que é sua. Muito boa pergunta, agradeço, inclusive a pergunta que me dá muitas coisas eu já questionei em relação ao que é investido em educação, em ciência e tecnologia no país, exatamente por falta de planejamento. E eu vou responder, inclusive, com alguns dados assim do próprio governo, tá? Eu não estou falando nenhum dado que eu criei, é do próprio governo. Nós temos, por exemplo, tem muito pouco dado sobre ativos de ciência e tecnologia no país. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês. Se você quer saber, por exemplo, se a UEPG quer começar a desenvolver uma pesquisa em inteligência artificial e quer saber onde está um ativo de ciência e tecnologia relacionado à inteligência artificial que ela poderia fazer uso num raio aqui de 100 km, 200 km de Ponta Grossa, ela não sabe, a não ser que ela conheça a pessoa que tenha um servidor disponível ou uma competência disponível. Mas esse tipo de mapeamento por parte do Ministério não existe. Por isso que ocorre muito, inclusive, redundância de investimento dentro do país, em termos de maquinário, pessoas e assim por diante. Mas eu vou estender um pouco mais o raciocínio, né? Se vocês estivessem pensando numa nova profissão, por exemplo, eu falaria para vocês, invistam na carreira de engenheiro químico. É um setor industrial, por exemplo, que a gente tem um déficit em termos de balança comercial gigantesco, a gente depende enormemente de tecnologia química de fora do país, a gente tem que importar praticamente tudo. Todas as pessoas que trabalham nesse tipo de ocupação no país têm altíssimos salários, porque não há demanda e não há oferta de profissionais correspondentes.
Então, assim, quando você começa a ver o gráfico evolutivo de demanda de engenheiros no país, o engenheiro químico, ele estacionou, assim, tem uns 7 anos que ele está estacionado. É o mesmo estoque de engenheiros químicos empregados no país de 7 anos atrás. Enquanto que engenheiro mecânico sobe, a construção civil sobe e outros mais sobem. Ou seja, o que eu estou querendo colocar para vocês, basicamente, é o seguinte. Porra, ninguém olha isso lá no Ministério para pensar, nós precisamos suprir a demanda de engenheiros químicos e investimentos em ciência e tecnologia para a indústria química? Compreendem o que eu estou querendo colocar? Nós temos, são dados do governo que eu estou falando para vocês, não são dados que eu criei ou que eu estou manipulando, ou que eu estou querendo retratar uma realidade para vocês. Está lá, está no dado do Ministério do Trabalho e Emprego, está no dado do Ministério da Receita Federal e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, está lá, isso tudo que eu estou contando para vocês. E ninguém olha. Ou seja, que tipo de planejamento que é feito de ciência e tecnologia no país? Eu não sei, talvez... E vou expor mais uma situação, né? Que eu estava até comentando com a Paula agora na parte da tarde. Aí o governo quer fomentar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Aí ele abre as linhas de financiamento para médias e grandes indústrias. Veja, médias e grandes indústrias, elas têm capital para fazer o que bem entendem. Médias nem tanto, médias às vezes elas precisam de ajuda. Mas as grandes, elas têm capital para isso. E elas sabem muito bem onde vão investir o dinheiro delas. Assim. Elas têm muito cacife para isso. Elas não precisam de apoio do governo. Elas precisam, às vezes, que o governo regule melhor o funcionamento do mercado. Ou abra melhor alguns dados para que ela compreenda o funcionamento daquele mercado. Mas quem precisa de ajuda do governo federal é a micro e pequena empresa, que precisa inovar, que é a que tem velocidade, que é a que a gente precisa... que é, inclusive, a que nos últimos 2 anos vem sustentando o emprego na economia brasileira. Porque todos esses indicadores que vocês estão vendo positivos da nossa economia em termos de emprego nesse ano, não são das grandes e médias empresas, mas são das micro e pequenas empresas. Então, assim, falta muito dado de ciência e tecnologia no país, é verdade. Acho que não tem, pelo que eu olho dos dados, não reflete, não há um planejamento de fato de ciência e tecnologia pensado na realidade nossa, eu não enxergo isso. E assim, existem algumas coisas, desculpa me estender um pouco mais, mas só para fechar um raciocínio aqui, eu até falei isso na minha apresentação, existem algumas informações adicionais que eu acho que a gente deveria começar a refletir no país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na China, eles estão muito preocupados em o quanto que o Estado ou as universidades ou as empresas privadas investem em ciência e tecnologia e qual o retorno disso para a sociedade. E o retorno, normalmente, ele se dá de forma indireta e direta. Né? Indireta por meio de patentes, artigos científicos e assim por diante, e direta que é produto no mercado mesmo. É tecnologia criada e disponibilizada no mercado. A China se preocupa com isso. Os Estados Unidos se preocupam com isso, e se preocupam, inclusive, do quanto que cada região dentro dos Estados Unidos e da China consegue converter melhor esses inputs em output. A gente não tem dado nem de investimento no país, muito menos de output. Então, esse é o retrato. Essa pergunta aqui vai para a Paula. Quem faz a pergunta é Flávio Xavier Macedo, é pesquisador e é de Brasília, DF. O Flávio está aí? Está lá. Flávio está nos brindando com a sua presença aqui, né, Flávio? Então, olha, sabemos que a corrupção está impregnada na cultura brasileira e que o governo faz sua própria divulgação de resultados, às vezes forjados. Por que não se usa todo o foco para a transparência de recursos encaminhados pelo governo em um portal regulado por ONGs e protegido por lei em esferas estaduais? Eu vou responder com uma outra pergunta. Eu acho sugestão interessante, qualquer coisa feita no sentido de aumentar a confiabilidade dos dados de votação é fundamental, porque é isso que sustenta uma democracia e quando a gente tem esse cenário de que as pessoas não estão mais nem indo votar e hoje em dia já se fala muito, né, em a gente voltar para um modelo de ditadura, é porque realmente esse sistema não está entregando e a gente precisa melhorar ele.
O que eu tentei expor na minha apresentação, eu acho que é muito difícil falar hoje de blockchain, mesmo ele já tendo aí uma década de existência, é difícil porque a gente ainda não tem essas aplicações, mas até eu estava contando hoje à tarde, a gente está, assim, no último suspiro antes disso realmente entrar pro mainstream. E essa tecnologia, ela permite não só que todas as organizações da sociedade civil, como todos os cidadãos brasileiros e onde isso for utilizado, que todos os cidadãos verifiquem esses dados. E isso é muito poderoso. Você não só tem o direito de votar, como você tem o direito de verificar. E isso, com o advento dessa tecnologia, vai ser considerado um direito básico. Mas se você quiser conversar mais, depois eu estou à disposição. Tem aqui uma pergunta para o Kleber. Se a universidade pode ter acesso àquele mapeamento de demandas de curso por região, que você mencionou. Eu até te fiz essa pergunta no carro, lembra? Eu disse, e aí, vocês disponibilizam isso ou não disponibilizam, né? Então, aquele mapeamento da demanda de cursos por região. É que, veja, tem muito robô que ele tem propriedade intelectual também daquilo que a gente desenvolve, né? Então, assim, precisaria perguntar para o nosso diretor lá se ele está disposto a liberar. Não cabe a mim decidir essa liberação, né? Não é da minha alçada. Eu desenvolvo a tecnologia e consigo obter o recurso para continuar fazendo pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação, né? Mas esse tipo de liberação pública, aí já depende um pouco do Senai, que, querendo ou não, é o detentor da tecnologia, né? Então, a gente, inclusive, tem contratos bem claros. Fazer um pedido de acesso à informação. Exatamente, mas é que é uma informação já trabalhada, né? Existe não é só o dado bruto ali aberto. Tem uma análise ali, todo o investimento. Mas, naturalmente, algumas coisas, elas vão... Eu estava até comentando com a Paula a respeito disso. Naturalmente, algumas coisas vão se tornar públicas em breve, assim, do que a gente faz, né? Mas vocês pegaram os dados brutos, de onde? Esse daí é Ministério da Educação e 2 bases do Ministério do Trabalho. O Ministério da Educação dá o retrato de toda a demanda A receita do bolo aí, pessoal. Eu vou ensinar o que o robô pensa, tá? Mas o que ele tá analisando basicamente. É que, na verdade, tudo isso é reflexo de algumas análises anteriores, aí a gente ensina ele o que ele deve analisar, né? Mas ele vai lá e processa o dado do país inteiro, dos últimos 6 anos, se eu não me engano, e para cada curso ele analisa como é que se comportou a demanda de crescimento ou queda de cada um desses cursos naquela dada região, o share das companhias, da companhia, no caso das instituições educacionais, o quanto que é participação pública, privada, e, consequentemente, a demanda do mercado de trabalho. Porque tem uma coisa que eu fico, quando eu olho esses dados abertos, eu fico me perguntando se os ministérios não se conversam, assim, literalmente não se conversam. Não. Mas, se você pensa demanda educacional, se você pensa planejar um curso, esse caso do engenheiro químico é um bom exemplo, assim, como é que você não olha para o mercado de trabalho, sabe? O que o mercado está demandando? Por isso que a gente tem problemas, às vezes, de formar gente já obsoleta no país, porque as skills que estão sendo trabalhadas ali, até o próprio curso, ele não está pensado para o mercado de trabalho. Então, a gente ensinou o robô a olhar para essas 2 coisas. Claro que ele tem algumas coisas ainda que a gente está ensinando ele ainda, mas... E aqui tem uma última pergunta, aí, extremamente importante, que vem do Polo de Jaú, a tutora é a Júnia, mas também a mesma pergunta que foi colocada pelo Polo de Palmeira, de Pontal do Paraná e de Cerro Azul. A pergunta é a seguinte: quando teremos uma visão objetiva da administração dos recursos do Estado do Paraná? O governo do Estado do Paraná tem um portal da transparência, obrigatoriamente tem que colocar lá todos os seus dados. A lei traz na letra da lei todos os dados que devem ser disponibilizados publicamente, inclusive dados de licitação, prestações de contas, tudo em tempo real. Então, não são dados lá de trás. Não é uma avaliação
retrospectiva, né? É em tempo atual ali. Os portais da transparência, eles têm que estar com os dados de ontem, de hoje, se possível, né? Então, eu gostaria que vocês entrassem no portal da transparência do Governo do Estado do Paraná, se é que a gente está falando do Governo do Estado do Paraná, né? E do Governo Federal também. E todos os estados e municípios têm que ter os seus dados publicados, e a lei diz quais são essas informações públicas que têm que estar disponibilizadas em tempo real. Então, se os estados e municípios não estiverem atendendo, obedecendo ao que está posto pela lei, essas reclamações podem ser feitas no Ministério Público, nas controladorias de Estado, enfim, nas ouvidorias, tem uma série de formas de reclamar. E tudo está na lei. Então, está muito claro na lei, e vocês podem fazer esse curso da lei para conhecer melhor e saber como acompanhar os recursos que vão para as escolas, como acompanhar os recursos que vêm para a universidade, como acompanhar os recursos que estão disponibilizados pelo governo federal, pelo governo estadual, o que está patrocinado, o que tem convênio, as empresas que fazem convênios, inclusive, as ONGs, elas se submetem à lei nos termos do convênio com o Estado. Então, se as ONGs recebem dinheiro público, aquele dinheiro público que elas receberam, elas estão se submetendo à lei. Elas têm que prestar contas e colocar a público o que é o dinheiro público, né? Então, eu gostaria de convidá-los, né, a fazer o curso sobre a lei, ou pelo menos ler a lei. Ela está muito clara, muito clara. E lá diz, inclusive, quem não obedece à lei, o que tem que ser feito, né? Nós temos obrigação de fiscalizar essa transparência e cobrar a aplicação da lei, né? Não adianta a gente gritar que o governo é corrupto, não estou dizendo o governo do Estado, estou dizendo que os governos são corruptos, né? E que se a gente não fizer nada para fiscalizar, para fazer o controle social. Nós temos obrigação de fazer esse controle social, né? Não adianta só reclamar. Bom, eu acho que é isso, né? A nossa mesa aqui se propôs a falar sobre o governo aberto. Então, a base do governo aberto é essa parceria governo aberto, tem plano de ação ano a ano, e as informações públicas devem estar públicas, postas a público. Tem uma lei que nos ampara, e todo ano tem uma novidade aí a respeito de conteúdos abertos, dados abertos, licenças abertas, recursos educacionais abertos, né? É isso. Eu gostaria muito de agradecer aos heróis da resistência que ficaram até o final da mesa, e aos nossos convidados. Kleber, muito obrigada pela tua participação, foi muito rica, muito valiosa. A gente é parceiro agora em outras ações, provavelmente. E a Paula, que tem uma experiência fantástica, e tem uma caminhada, é tão jovem, mas tem uma caminhada bacana aí de ativismo, né, social. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, pessoal.